Eu fiquei muitos anos engolindo palavras que arranhavam a garganta antes de sair. Hoje, com estas mãos que já tremeram de medo e agora tremem de idade, eu decidi falar. Não para fazer barulho, mas para pôr cada coisa no seu lugar dentro de mim. Se eu fechar os olhos, ainda sinto o cheiro de casca de laranja pendurada no varal e o café coado passando pela peneira de pano. É por aí que começa. Meu nome é Alzira. Nasci em Uberaba, Minas Gerais, e morei a vida toda em bairros de rua de terra, onde a poeira vermelha entrava por baixo da porta e a gente varria 2 vezes por dia sem reclamar. Meu pai, Antero, trabalhava na ferrovia. Voltava com um macacão marcado de graxa e um sorriso discreto, desses que não fazem festa, mas dão segurança. Minha mãe, Cecília, era costureira. Ela tinha fita métrica no pescoço, alfinetes na boca e um jeito manso de resolver problema difícil. Cresci ouvindo o barulho da máquina Singer e o apito do trem. Foi assim que aprendi a diferença entre o que é firme e o que é frágil. Nosso quintal era grande, com jabuticabeira perto do muro, um pé de laranja que dava fruta azeda e um galinheiro capenga feito pelo meu pai. A casa era simples, varanda com 2 cadeiras de palha, cozinha com fogão a lenha que a gente só acendia no frio, e a sala pequena, onde minha mãe guardava uma cristaleira com copos de visita. Aos sábados, íamos à feira do bairro, minha mãe comprava cheiro verde e fubá, e eu ganhava um pastel gorduroso que deixava o guardanapo transparente. Aos domingos, missa cedo na capela e, na volta, frango com quiabo e angu. Era uma vida de pouca coisa, mas todas as coisas importantes estavam ali. Eu estudava na escola estadual do fim da rua, ia a pé, caderno abraçado no peito quando ameaçava a chuva. Não era menina de fazer arte. Eu tinha 13 anos, um corpo que começava a mudar e uma vontade danada de continuar sendo invisível. Mãe dizia que menina tem que andar direita, e eu andava, saia no joelho, olhar sem desafio, palavra contida. Havia uma calma na nossa rotina que eu confundia com garantia. Hoje eu sei, a calma é um pano fino, qualquer vento mais forte atravessa. Meu pai era homem de poucas conversas, mas quando falava, era para valer. Gostava de ajeitar as coisas com a própria mão, reforçava a cerca, alinhava a telha, consertava a rádio. Às vezes, me chamava para acompanhar até a estação, de tardezinha, quando o sol batia de lado e as sombras ficavam compridas. Ele dizia que ferrovia é trilho e regra. Se cada um inventa o próprio caminho, a locomotiva não passa, Alzira. Eu acreditava nisso, que bastava seguir o trilho para chegar. Foi numa terça-feira fria, que cheirava a roupa secando por dentro de casa, que a primeira ranhura apareceu. Meu pai entrou mais tarde do que o costume. Não era aquele atraso que dá raiva, era um atraso quieto, que chega junto com um olhar que não quer assustar. Ele lavou as mãos devagar, tomou um gole de café que já estava morno e ficou de pé, encostado no batente da cozinha, olhando minha mãe terminar de temperar o feijão. Mamãe percebeu. Sem levantar a cabeça, perguntou com a voz normal: "Cansou muito hoje, Antero?" Ele demorou a responder. Hoje eu ouvi uma história que não larga da cabeça. Minha mãe, que não tinha curiosidade de fofoca, levantou os olhos. De quem? Ele olhou de relance para mim, como quem mede a palavra. De um rapaz lá do interior. Chegou na cidade faz pouco. Diz que perdeu gente, ficou sem paradeiro. Tava na estação, sentado num banco, só com uma sacola murcha no pé. Ele fez uma pausa, ajeitou o prato na mesa, não sentou. Ninguém é obrigado a cuidar de ninguém neste mundo, Cecília. Mas também tem coisa que a gente não deixa passar. Eu continuei calada, fingindo prestar atenção na chama do fogão. Aquilo não era conversa de curiosidade, era conversa de decisão. Em casa, quando meu pai ficava mais quieto para explicar, era porque vinha mudança. Minha mãe não se apressou. Colocou o feijão na travessa, alinhou o garfo e a colher, só então disse: "Mudança precisa caber na nossa mesa, Antero." Ele assentiu.
Eu sei. Não tô trazendo surpresa. Só quero que a gente pense. A palavra a gente sempre foi o modo do meu pai de pedir ajuda sem dizer que precisava. Jantamos em silêncio morno. O feijão estava bom, o arroz soltinho, mas eu senti a comida pesando diferente. Quando terminamos, minha mãe lavou a louça, deixou a toalha de prato estendida para secar, e os dois foram para a sala. Fiquei na cozinha, enrolei mais um pouco mexendo em nada, e, quando passei pela porta, ouvi meu pai dizer baixo, como quem teme acordar a casa: ele chama Joel. Eu não conhecia ninguém com esse nome. Guardei. Naquele dia, minha mãe não deu opinião de cara. Ela tinha uma delicadeza que às vezes confundiam com moleza, mas era firme nas coisas que importavam. Onde ele dorme? Come como? Quem responde por ele? Meu pai foi respondendo com o que sabia e o que não sabia. Dormiu 2 dias no banco da estação. Comeu quando o guarda ofereceu marmita. Responde por si mesmo, mas é do tipo que pede desculpa até pelo silêncio. Eu fiquei parada na porta, sem entrar, sem sair, esperando ser chamada ou dispensada. Minha mãe percebeu que eu estava ali e me puxou com os olhos. O que você acha, Alzira? Não estavam pedindo para eu decidir. Estavam me dizendo que, qualquer que fosse a decisão, eu ia fazer parte dela. Eu não sabia o que achar. Eu nunca tinha partilhado quarto, toalha, segredo. Se a senhora achar que cabe, respondi, quase pedindo desculpa. Meu pai não gostava de resposta mole, mas não me cortou. Não é para hoje. Eu falei de levar um prato de comida amanhã, só isso. Depois a gente vê. Minha mãe assentiu, e ficou combinado sem papel: levar comida, perguntar o básico, não prometer nada. Dormir, aquela noite, foi como tentar guardar roupa numa gaveta que já está cheia. O corpo cansado pedia descanso, mas a cabeça estava ocupada. Joel sentado num banco, Joel aceitando marmita com cuidado para não derramar, Joel dizendo obrigado sem olhar no olho, Joel que poderia, ou não, entrar na minha casa. Eu virei de lado várias vezes, até achar um lugar onde o colchão não me lembrasse de nada. Um galo cantou antes da hora. Quando o primeiro trem apitou, eu me levantei. Acordei com a sensação de que, se eu dormisse mais 5 minutos, algo passaria por mim sem que eu percebesse. No outro dia, minha mãe preparou um tanto a mais de comida porque sobra dá para requentar. Fez arroz, refogou um bife fino para reforçar o feijão, e encheu um pote com angu ainda cremoso. Eu arrumei a mesa sem pressa, cortando pedaços de pão de forma para depois, sem saber se seria necessário. Meu pai, antes de sair, vestiu um macacão limpo, passou a mão no meu cabelo, coisa rara, e disse: eu volto no meio da tarde. Era um recado simples, mas na nossa casa, meio da tarde não era hora de voltar. Eu entendi que tudo estava mesmo fora do trilho. A manhã correu arrastada. Eu fui à escola, copiei a matéria de geografia como se desenhasse pedra, e voltei sem lembrar por qual rua passei. O sol estava alto quando ouvi o portão. Meu pai entrou primeiro, trazendo na frente o jeito de quem quer que nada pareça demais. Atrás dele, um rapaz magro, a roupa lavada demais, já quase sem cor, e um cuidado no passo de quem não quer sujar o chão dos outros. Ele parou no limite entre a sombra da varanda e a luz do quintal, segurando a sacola como se fosse a coisa mais importante do mundo. Boa tarde, disse, baixo. Não tinha sorriso. Tinha um pedido: eu sei me comportar. Minha mãe não perguntou nada no começo. Senta, Joel, ela disse, apontando a cadeira da ponta, a que a gente usava quando chegava visita. Serviu o prato primeiro para ele, tampouco fez cerimônia. Eu fiquei na cadeira de sempre, de frente para a janela. Pela janela, eu via o pé de jabuticaba. No fundo, eu tinha vontade de dizer uma frase que me parecia justa para aquela hora, mas não encontrei nenhuma. Meu pai puxou conversa leve, perguntou de onde ele vinha, quantos anos tinha,
onde estava dormindo. Joel respondia curto, sem enrolar, de Varjão, 16, na estação. Quando minha mãe colocou um pouco mais de feijão no prato dele sem perguntar, ele olhou por um segundo para a mão dela segurando a concha. Não olhou para o rosto. Foi rápido, mas eu vi. Às vezes, a gente só percebe que viu uma coisa quando tenta esquecer. Depois que ele comeu, minha mãe deu um copo d'água e limpou a mesa com o pano úmido, como sempre. Meu pai agradeceu Joel pela confiança de vir. Ele respondeu com um sim, senhor, que não cabia naquela idade. Meu pai disse que precisava voltar à estação e que, se ele quisesse, poderia passar novamente outro dia, para conversarmos com mais calma. Joel olhou o chão e assentiu. Na hora de ir embora, parou na porta e agradeceu de novo, desta vez com voz um pouco mais firme. Foi a melhor comida que comi este ano, disse. Não foi exagero na fala, foi uma medida que ele achou do jeito dele. Quando o portão fechou, minha mãe ficou uns segundos com a mão apoiada na quina da mesa. Não era cansaço, era cálculo. Cabe? Perguntei, sem saber se estava falando da comida, da casa ou de nós. Ela fez um sim pequeno com a cabeça. Cabe, se a gente souber onde pôr. Meu pai não respondeu. Foi até o quintal, encostou na jabuticabeira e ficou olhando as folhas como quem espera que elas deem alguma instrução. Eu fiquei parada no meio da cozinha, com o pano de prato nas mãos, e entendi que, às vezes, o que muda a vida da gente não é o que entra pela porta, é o que a gente autoriza a ficar. Naquela tarde, eu arrumei o quarto dos fundos só de pensamento. Imaginei onde poria uma cama simples, como dividiríamos os horários do banho, se daria para colocar um preguinho a mais na parede. Não era alegria nem medo. Era um remanejo silencioso, como quando chove dentro e a gente muda a bacia de lugar para evitar goteira no corredor. Eu não sabia quase nada sobre Joel, e o pouco que eu tinha visto cabia numa frase curta. Mas a frase ficou: tem pessoas que chegam pedindo pouco espaço e o mundo, sem a gente notar, começa a se apertar ao redor delas. Quando anoiteceu, meu pai falou baixo, como se o vizinho pudesse escutar pelo pensamento: amanhã eu falo com o chefe da estação e vejo papelada. Não prometi nada. Só disse que a gente vai pensar. Minha mãe respondeu: pensar a gente pensa. Só não pode pensar tarde. Eu guardei essa frase como quem guarda um botão solitário numa caixinha, porque um dia ele pode fechar uma roupa inteira. E fui dormir com a certeza quieta de que alguma coisa tinha mudado de lugar, mesmo que, por fora, continuasse tudo no mesmo canto. Na manhã seguinte, eu acordei com o cheiro de pão assando no forno a lenha. Minha mãe sempre fazia isso quando queria que a casa parecesse mais acolhedora. Não era dia comum, o ar tinha aquele peso que antecede uma visita importante, mesmo que ninguém tivesse dito em voz alta. Meu pai saiu cedo, com passos firmes, dizendo apenas que precisava resolver umas coisas na estação. Eu sabia o que era. Joel não era mais só um nome, era uma possibilidade entrando pela porta. Passei o dia com uma ansiedade estranha, como se esperasse parente distante que não via há anos. No almoço, minha mãe fez frango ensopado com batata e arroz soltinho, comida de domingo num dia de quarta. Preparou também suco de limão, que ela só fazia quando tinha visita. Eu fiquei de olho em cada detalhe, arrumando a mesa com um capricho exagerado. Talvez quisesse provar que sabíamos receber. Ou talvez quisesse mostrar que não precisávamos de mais ninguém. Quando o portão abriu, o coração deu um pulo. Meu pai vinha à frente, o macacão ainda sujo de graxa da ferrovia, mas o rosto sério como quem carrega decisão. Atrás dele, Joel, com a mesma sacola murcha e uma camisa que parecia ter sido lavada tantas vezes que já tinha perdido a cor. Ele caminhava devagar, como se cada passo pedisse permissão. Ao entrar na cozinha, tirou o boné surrado e segurou contra o peito. Boa tarde, Dona Cecília, disse para minha mãe, sem olhar muito nos olhos. Ela respondeu com um sorriso contido: sente-se, rapaz.
Sentou-se na cadeira de ponta, onde sempre ficavam as visitas. Eu me ajeitei na cadeira de lado, fingindo estar mais interessada em cortar o pão. Mas não perdi nenhum detalhe. Joel observava tudo, a panela ainda fumegando, os pratos alinhados, a toalha já um pouco gasta. Seus olhos percorriam a cozinha como se fossem mãos querendo tocar sem encostar. Quando minha mãe serviu seu prato, ele comeu devagar, mastigando com cuidado, como quem teme desperdiçar. Guardava migalhas de pão no guardanapo, enrolava e escondia no bolso, achando que ninguém via. Mas eu via. A cada garfada, ele agradecia baixinho. Meu pai puxava assunto, perguntava de onde viera, se tinha família, se estudava. Joel respondia pouco, mas sempre com educação. De Varjão. Tenho 16. Estudei até a 4ª série. Sua voz era baixa, mas não fraca, tinha uma firmeza discreta, como se escolhesse cada palavra com cautela. Quando minha mãe ofereceu mais frango, ele hesitou. Não precisa, senhora. Ela insistiu, aqui tem bastante. Repita, filho. Pela primeira vez, vi um sorriso rápido se abrir no rosto dele, um sorriso que sumiu antes mesmo de se firmar. Mas ficou gravado. Depois do almoço, meu pai mostrou o quintal. Joel tocava nas folhas da jabuticabeira com uma espécie de reverência, como se fosse algo precioso demais para ser real. Perguntou se podia ajudar a varrer ou dar água às galinhas. Meu pai disse que não precisava, que era visita. Mas Joel insistiu, não gosto de ficar parado, senhor. Aquilo deixou meu pai satisfeito, era visível. Ele gostava de gente que se oferecia, que mostrava disposição. No fim da tarde, quando Joel foi embora, minha mãe ficou calada mais tempo do que o costume. Eu a vi dobrando a toalha da mesa sem necessidade, passando a mão sobre a madeira como quem pensa melhor com os dedos. Meu pai, encostado no batente da porta, falou: é um bom rapaz, Cecília. Só precisa de oportunidade. Ela respondeu devagar: oportunidade a gente dá. Mas abrigo é diferente. Abrigo muda a vida de todos. Eu não falei nada, mas dentro de mim já se formava um desconforto. Não era medo ainda, era como uma pequena pedra dentro do sapato, quase não incomoda, mas você não esquece que está lá. Nos dias seguintes, Joel voltou mais vezes. Trazia sempre a mesma sacola, como se fosse parte dele. Ajudava meu pai no quintal, aprendia a mexer nos pregos e ferramentas, perguntava sobre a ferrovia. À noite, às vezes ficava para jantar. No começo, parecia tímido demais para ocupar espaço, mas aos poucos foi se soltando. Contava pequenas histórias, que ficava noites acordado ouvindo o barulho da estação, que não lembrava direito do pai, que a mãe tinha desaparecido sem dar explicação. Falava como quem entrega pedaços de um quebra-cabeça, mas nunca mostra a figura completa. Minha mãe observava mais do que falava. Eu percebia seu olhar acompanhando os gestos de Joel, notando o jeito como ele sempre se levantava antes de terminar a refeição para levar o prato até a pia. Às vezes ela cochichava para meu pai à noite, achando que eu não ouvia. Ele é educado, mas tem um silêncio que pesa. Meu pai respondia: silêncio de quem sofreu, Cecília. Vai passar. Ela suspirava e deixava o assunto morrer. Eu, por minha vez, comecei a reparar em coisas pequenas. Joel raramente olhava nos olhos. Quando olhava, havia uma intensidade desconfortável, como se tentasse atravessar o rosto da gente. Também notei que nunca pedia nada, mas ficava rondando perto das coisas como se quisesse e não pudesse tocar. Uma vez, vi ele segurar por alguns segundos a tesoura de costura da minha mãe, rodando entre os dedos, antes de devolvê-la para a mesa. Não falou nada, só sorriu de canto quando percebeu que eu estava olhando. Foi numa dessas visitas que a conversa que mudaria nossa casa aconteceu. Estávamos todos na varanda, o sol baixando, as galinhas fazendo barulho no quintal. Meu pai pigarreou e disse:
esse quarto dos fundos está vazio desde que minha mãe se foi. Não seria ruim ver vida ali outra vez. Minha mãe olhou para ele, sem surpresa. Já sabia que a decisão viria. É isso mesmo que você quer, Antero? Ele respondeu sem hesitar, quero. A gente tem pouco, mas tem mais do que ele. Joel abaixou a cabeça, sem se mexer. Eu senti o vento frio subir pela espinha. Não foi pela brisa da tarde. Foi a certeza de que, a partir dali, nada mais seria igual. Quando meu pai disse que o quarto dos fundos precisava de vida, eu já sabia que, no fim, ia ser assim. Em casa, as decisões grandes nunca chegavam gritando. Elas iam se aproximando aos poucos, como roupa no varal quando o vento muda. No dia seguinte, tiramos o pó do quarto, passamos um pano no chão de cimento batido e ajeitamos uma cama simples que tinha sido da minha avó. Minha mãe costurou na pressa uma fronha nova, reaproveitando pedaços de tecido que sobraram de um vestido de cliente. Eu estendi o lençol com a palma da mão, esticando os amassados como quem quer arrancar do tecido aquilo que ainda não sabe nomear. Joel chegou com a mesma sacola murcha. Trazia dentro 2 mudas de roupa, um caderno com as pontas roídas e um pente quebrado. Colocou tudo devagar no canto, como se pedisse desculpa até as paredes. Meu pai explicou regras simples: a gente janta às 7, cada um lava o seu prato, portão trancado antes de deitar. Joel assentiu, sem discutir. Sim, senhor. Minha mãe entregou um travesseiro cheirando a sabão de cocô. Ele encostou o rosto um instante, rápido demais para ser descanso, lento demais para ser só gratidão. Nos primeiros dias, ele parecia leve. Acordava cedo, ajudava meu pai a varrer o quintal, dava água às galinhas, ficava um tempo sentado no degrau da varanda ouvindo o rádio de pilha do vizinho. À noite, jantava calado, comendo porções pequenas, como se temesse que alguém retirasse o prato antes da hora. Uma vez, minha mãe deixou um pedaço de bolo guardado. De manhã, metade havia desaparecido. Ela comentou com naturalidade, como se não fosse pergunta: às vezes a fome aparece tarde. Joel não disse nada, mas enrolou o guardanapo entre os dedos até virar um cordão. As pequenas coisas começaram a se deslocar. No início, achei que fosse distração minha. A tesoura de costura, que sempre ficava na latinha de botões, apareceu um dia ao lado da bacia de lavar roupa. Uma foto antiga da minha mãe, guardada atrás da cristaleira, foi encontrada no aparador, de frente para a janela, como se alguém tivesse colocado ali para a luz bater. A escova de cabelo que costumava dormir na comoda foi parar no encosto da cadeira da cozinha. Nada importante, nada caro, nada quebrado. Só objetos que perderam de propósito o lugar. Quando minha mãe notou, ela mesma fez a pergunta que me atravessava: quem mexeu? Ninguém respondeu. Joel foi o primeiro a oferecer ajuda para procurar. Com o tempo, a casa se acostuma com passos novos. O som do chinelo arrastando, a torneira fechada 2 vezes, o copo lavado com água a mais, o movimento do tranco do portão. Tudo que é estranho, se repetido, vira costume. Mas algumas repetições não sossegam. Eu comecei a perceber que Joel quase nunca tocava as coisas de frente. Ele encostava de lado, de soslaio, com a ponta dos dedos. E quando minha mãe passava por ele na cozinha, às vezes, eu via um brilho rápido no olhar, daqueles que não combinam com o resto do rosto. Era um lampejo discreto, como se a pessoa estivesse num lugar e, por um momento, o corpo lembrasse de outro. Eu tentei convencer a mim mesma que era implicância. Fiquei mais gentil, como minha mãe ensinou que a gente deve ser com quem chega de perda. Mostrei a Joel o caminho mais curto até a escola, ofereci o caderno de sobras para ele passar a limpo que escrevia com letra apertada, puxei conversa sobre o que ele gostava de fazer. Gosto de concerto, disse. Coisa que abre e fecha. Gosto de ver por dentro. Fiquei um segundo sem saber onde colocar as mãos.
Sorri de leve, por costume. Ele sorriu também, mas não foi para mim, foi para a ideia da frase. Uma tarde, cheguei da escola mais cedo por causa de uma chuva que desabou de repente. Entrei em casa pelo corredor, chamando minha mãe. Ninguém respondeu. O som da água batia na telha e escorria pela calha. Passei pela cozinha e notei a janela do quarto dos meus pais entreaberta. Era a janela que a gente nunca deixava assim. Parei na porta, sem fazer barulho. Joel estava lá dentro. De costas para mim, em pé ao lado da cama, segurava um lenço que minha mãe usava quando saía para costurar na casa das clientes. Ele não cheirava o tecido, apenas passava o polegar devagar na borda, como se contasse fio por fio. O tempo ficou esticado. Quando ele virou o rosto para a janela, eu recuei um passo que fez render o assoalho. Ele guardou o lenço no lugar, ajeitou de um jeito que só quem não arruma de verdade faria, e saiu pela outra porta, indo direto para o quintal, como se tivesse vindo de lá. Fiquei parada, respirando errado. Não era crime, não era invasão com força, não era nada que coubesse no nome fácil. Mas era uma passagem de fronteira. Toquei no lenço também, só para ter certeza de que ele ainda era da minha mãe. O tecido estava frio, sem perfume. E, ainda assim, parecia que um cheiro estranho tinha passado por ali. Naquela noite, eu quis contar. Sentei na beira da cama com minha mãe, tirando o esmalte velho da unha com o dente, e quase coloquei a história para fora. Mas a boca não achou o jeito. No lugar, disse outra coisa: Mãe, a gente vai pôr fechadura nova na porta do quarto? Ela me olhou de lado, surpresa sem julgamento. Você está com medo de quê? Respondi rápido demais: de nada, não. Ela alisou a coxa e falou baixo, como quem ensina rezando: porta trancada não garante paz. Mas, se te acalma, a gente troca. Meu pai, quando soube, achou exagero. Aqui ninguém precisa disso. Minha mãe não discutiu. Dias depois, apareceu com um pacote de ferros comprado fiado no armarinho. Meu pai instalou sem dizer foi bom. Outras coisas foram se acumulando, como roupa limpa sem lugar no armário. Joel passou a se oferecer para acompanhar minha mãe até a feira. Dizia que era por segurança, que o bairro tinha ficado esquisito. No caminho, carregava a sacola mais pesada e comentava de preços, de tomate que subiu, de feijão que vinha mais miúdo. Minha mãe agradecia. Uma vez, voltaram e ela colocou sobre a mesa um batom barato, presente que dizia pouco sobre vaidade e muito sobre cuidado. À noite, quando foi procurá-lo para testar, não achou. Reviramos gaveta, bolsa, latinha de remédio. Nada. Joel ajudou a procurar, levantou a almofada, olhou atrás da cortina. No fim, minha mãe riu do próprio esquecimento: devo ter deixado no balcão da feira. 2 dias depois, o batom apareceu no fundo da gaveta da cristaleira, onde ninguém guardaria aquilo. Ao lado dele, um grampeador que eu não via há meses. Minha mãe não comentou. Apenas fechou a gaveta devagar, como quem abençoa. Teve também o episódio da fotografia. Era uma foto pequena da minha mãe, sozinha, tirada antes de eu nascer, encostada no muro da jabuticabeira. Ela tinha um lenço no cabelo e um sorriso de canto. A foto ficava sempre no envelope dentro da cristaleira, por timidez. Um fim de tarde, encontrei a imagem em cima do aparador, encostada numa xícara, fora de lugar, virada para a porta, como se estivesse esperando alguém entrar. Peguei a foto, e senti que os olhos da minha mãe, ali no papel, me pediam cuidado. Guardei sem mostrar. À noite, no banho, a água caiu nas costas com um frio de madrugada. A relação de Joel com meu pai era correta, quase bonita de ver. Ele escutava conselhos, perguntava sobre a ferrovia, pedia para aprender a lixar madeira, a trocar resistência de chuveiro, a puxar fio no alicate. Meu pai, que tinha vocação para ensinar com as mãos, se animou.
Esse menino aprende rápido, dizia. E era verdade. Joel imitava com precisão. Mas havia um momento em que a sombra passava. Quando meu pai o chamava a atenção por algum detalhe, um prego torto, uma ferramenta fora do lugar, eu percebia um enrijecer do maxilar, quase nada. O rosto alisava logo em seguida, o desculpa, Senhor vinha no tempo certo, e tudo voltava ao tom. Comigo, Joel se comportava como se eu fosse uma parede que às vezes falava. Havia dias em que me tratava como irmã, oferecendo parte do pão, perguntando da escola. Havia outros em que simplesmente me atravessava com o olhar, como se eu ocupasse um espaço inconveniente. Não era grosseria, era ausência calculada. Uma tarde, me encurralei sozinha no corredor estreito, voltando do tanque com uma bacia de roupa. Ele vinha no sentido contrário. Não havia como os dois passarem sem que um cedesse. Fiquei parada, esperando que ele recuasse para eu atravessar. Ele esperou também. O tempo ficou um fio. No fim, foi ele que se encolheu, com um meio sorriso que não chegou nos olhos. Quando passei, senti um frio que não vinha da sombra do quintal. Nessas horas, eu lembrava do dia em que ele disse gostar de abrir e fechar coisas. Passei a reparar nas portas. Às vezes, a do quarto dos meus pais amanhecia com a chave girada por dentro, mesmo quando eles juravam que não tinham trancado. Às vezes, a janela do fundo, que minha mãe não alcançava bem, estava com a tramela mais baixa do que o costume, como se mãos diferentes tivessem medido o alcance. E, certa noite, deitei e ouvi passos leves, leves demais para serem do meu pai, firmes demais para serem da minha mãe. Levantei para beber água e encontrei Joel na cozinha, à meia luz, parado diante do filtro de barro. Ele não bebia. Ele escutava o silêncio. Quando me viu, sorriu como quem diz não aconteceu nada. E não tinha acontecido mesmo. Mas alguma coisa seguia acontecendo. Tentei conversar com minha mãe de novo, dessa vez pela borda. Você acha que Joel está se sentindo bem em casa? Ela entendeu a curva da frase. Acho que ele se acostumou a pedir licença até para existir. Aqui, precisa desaprender isso. Eu quis dizer, desaprender até onde? Não disse. Ela me olhou por um tempo e completou, se tiver coisa me contando, eu escuto. Demorei. A coragem sempre chegava atrasada. Tem hora que ele olha as suas coisas como se fossem dele. Minha mãe ficou mais séria, mas não brava. Coisa de quem nunca teve. O olho aprende errado. A gente ensina de novo. O agente dela era a mão estendida. Mas, por dentro, algo me avisava que ensinar nem sempre basta. Na escola, eu tentava viver como se nada. Copiava as matérias, treinava as contas, fazia fila no recreio para comprar um pão com manteiga que custava pouco e valia por uns minutos de normalidade. Às vezes, sem querer, eu imaginava Joel sentado no banco da estação de novo, a sacola entre os pés, o olhar perdido. E sentia compaixão. Outras vezes, lembrava do lenço na mão dele, da fotografia fora do envelope, da porta que amanheceu com a chave do lado errado. E sentia outra coisa, uma mistura de alerta e tristeza, como quando o céu fica cinza de repente no meio da tarde. O quintal seguiu dando jabuticaba, o trem seguiu apitando no mesmo horário, minha mãe seguiu costurando o vestido de festa para a vizinha que juntava o dinheiro por meses. A vida, por fora, insistia em parecer igual. Por dentro, a casa se reorganizava em volta de Joel, e ninguém confessava isso com todas as letras. Eu comecei a dormir de lado diferente, com o ouvido voltado para o corredor. Meu pai passou a conferir a tramela do portão 2 vezes. Minha mãe deixou um terço pendurado na cabeceira, hábito antigo que tinha abandonado. E Joel, do quarto dos fundos, respirava leve de madrugada. Eu contava as pausas entre uma inspiração e outra, como quem aprende o compasso de uma música que não escolheu ponto. Foi no mês de maio que a rotina começou a ganhar um peso diferente.
Não era algo que se pudesse apontar com clareza, não houve um grito, uma quebra de vidro, uma porta batida. Era mais como uma sombra que vai se esticando pela casa aos poucos, até cobrir tudo. Joel já estava morando conosco há semanas. Ele tinha se tornado parte da mesa, do quintal, até da conversa com os vizinhos. Mas havia momentos em que parecia que só eu reparava nos desvios pequenos, aqueles que não fazem barulho, mas deixam marca. Minha mãe começou a se queixar de cansaço. Costurar para 3 clientes no mesmo dia é demais, ela dizia, esfregando o ombro. Meu pai respondia com preocupação sincera, mas Joel sempre se adiantava. A senhora precisa descansar, dona Cecília. Deixe que eu levo a sacola de tecidos amanhã. Era dito num tom doce, quase infantil, mas no fundo eu percebia outra coisa, como se fosse mais que cuidado, como se fosse necessidade de estar sempre perto. Meu pai achava bonito. Olha aí, um rapaz de responsabilidade. Minha mãe, embora agradecida, parecia hesitar, como se houvesse uma linha fina que ela não queria cruzar, mas não tinha coragem de riscar. Foi também nessa época que começaram as pequenas distorções. Uma tarde, meu pai chegou cansado da ferrovia. Enquanto lavava as mãos na bacia, Joel comentou, com naturalidade ensaiada, Dona Cecília disse que fica triste quando o senhor chega tarde sem avisar. Que parece que não liga para a família. Meu pai franziu a testa, não respondeu de imediato. À noite, quando já estávamos na cozinha, ele falou, meio seco, você disse isso, Cecília? Minha mãe, surpresa, negou. Nunca falei dessa forma. Ficou um silêncio constrangedor. Joel, entre os dois, foi o primeiro a intervir, deve ter sido mal entendido. Eu me expressei errado. Sorriu, como quem apaga o risco da lousa. Mas eu vi os olhos do meu pai ainda inquietos. Dias depois, a mesma cena se repetiu ao contrário. Estávamos só nós 3 na sala quando Joel disse para minha mãe, seu Antero comentou que a senhora está se desgastando demais, que talvez fosse melhor dar menos aulas. Minha mãe ficou séria. Ele disse isso? Joel não recuou de imediato. Não com essas palavras. Mas eu entendi assim. À noite, houve outra troca curta entre meus pais. Não era briga, mas já não era a paz de antes. Era como se uma nuvem tivesse se colocado entre eles, e Joel se oferecia como guarda-chuva. Comigo, o jogo era diferente. Joel alternava entre 2 jeitos. Às vezes, se mostrava irmão atencioso, ajudando nas contas de matemática, trazendo um pedaço de pão dividido em 2. Outras vezes, simplesmente me ignorava, como se eu fosse invisível. Havia dias em que passava por mim no corredor sem sequer piscar. E em outras ocasiões, ficava parado tempo demais, olhando. Não era olhar de irmão. Não era provocação aberta. Era como se estivesse medindo até onde podia chegar sem ser notado. Quando nossos olhos se cruzavam, ele sorria rápido, aquele sorriso curto que não iluminava nada. Uma tarde chuvosa, aconteceu algo que não esqueci. Eu estudava na sala, tentando decorar capitais dos estados. Joel entrou em silêncio, encostou na janela e ficou olhando a água bater na terra do quintal. Depois disse, sem me encarar, seu pai não entende sua mãe como eu entendo. A frase caiu pesada, sem contexto, sem motivo. Fingi não ouvir. Continuei copiando no caderno, mas as letras saíam tortas. Ele acrescentou, às vezes, acho que ninguém aqui entende ela tanto quanto eu. Olhou finalmente para mim. Você entende? Minha boca ficou seca. Respondi o mínimo, entendo como filha. Ele riu baixo, um riso que não tinha graça. Filha entende de um jeito. Eu entendo de outro. E saiu, deixando atrás de si um cheiro de chuva misturado a ferro. Comecei a notar que Joel buscava momentos de proximidade com minha mãe quando meu pai não estava.
Levantava cedo, aparecia na cozinha enquanto ela passava o café, oferecia ajuda para cortar legumes. Não precisava acordar tão cedo, Joel, minha mãe dizia. Eu gosto, ele respondia, simples, mas num tom que me arrepiava. Uma vez, ouvi baixinho, gosto de ficar só com a senhora. Minha mãe riu nervosa, mudou de assunto, como quem não quer dar espaço. Quando me viu entrar, Joel se endireitou, voltou a ser o rapaz educado, perguntando se eu queria leite. Esses detalhes começaram a se acumular na minha cabeça como pedras em bolso. Eu quis falar com meu pai, mas lembrava do jeito como ele defendia Joel, como acreditava que o rapaz precisava apenas de chance. Pensei em abrir com minha mãe, mas a imaginei atribuindo tudo ao meu ciúme de filha única. Guardei para mim. Mas guardar não é esquecer. Guardar é carregar peso. O ambiente da casa se transformava devagar. Meu pai continuava enxergando Joel como aprendiz e quase filho. Minha mãe, como obrigação de caridade. Eu, como uma presença que ora me fazia sentir pena, ora me dava calafrios. Joel, por sua vez, parecia cada vez mais confortável, como se fosse dono do espaço, sem nunca levantar a voz ou fazer barulho. Era nos gestos pequenos que eu percebia a mudança. O prato colocado sempre no mesmo lugar à mesa, a toalha deixada na corda junto com as nossas, o jeito de trancar o portão com chave como se fosse tarefa dele. E foi justamente numa dessas noites silenciosas que percebi que algo havia mudado de vez. Joel, sentado na varanda com meu pai, ria de uma história sobre a ferrovia. O riso era alto, solto, quase verdadeiro. Mas quando meu pai entrou para buscar mais café, Joel ficou sozinho. Ele parou de rir de imediato e me olhou pela janela. O rosto mudou. Não era raiva, não era tristeza, era outra coisa, um olhar que dizia eu sei que você percebe. Fiquei paralisada por alguns segundos, com a sensação de que aquele olhar, se pudesse, atravessaria a parede. Foi nesse instante que entendi, Joel não era apenas um hóspede de passagem. Ele estava se enraizando na nossa vida, infiltrando-se entre nós de maneira que ninguém além de mim parecia enxergar. E quando percebi isso, foi como sentir a primeira rachadura no trilho da ferrovia que meu pai sempre dizia ser reta. O trem ainda não tinha descarrilado. Mas o ferro já não era o mesmo ponto no começo, o medo chegou como quem pede licença. Não bateu palma no portão, não fez alarde. Foi ocupando os cantos, a cozinha ao anoitecer, o corredor comprido, a varanda depois da chuva. Eu reparava nos detalhes que ninguém comentava. Minha mãe, cansada, voltava da feira mais calada, o meu pai, distraído, contava pela metade as histórias da ferrovia. E Joel? Joel parecia sempre no lugar certo um segundo antes dos outros. A primeira coisa que me atravessou foi o sumiço do nosso gatinho, o Nino. Ele tinha mania de dormir em cima do muro, espichado ao sol, dono de si. Numa tarde, deixei um pires com leite perto da jabuticabeira e ele não veio. No dia seguinte, também não. Encontramos Nino no fundo do quintal, enroscado perto da cerca, quieto de um jeito que não tinha volta. Não havia marca, nem desordem, parecia apenas cansaço eterno. Meu pai disse que podia ter sido bicho do mato ou uma doença dessas que chegam de repente. Eu queria acreditar na explicação simples. Joel ficou ao meu lado, mão no meu ombro, e falou baixo: gato é bicho que vai embora quando quer. Não era consolo, era sentença. Quando levantei os olhos para encarar o dele, vi que já estavam em outro lugar. Foi nessa mesma semana que minha prima Lúcia veio de Araxá passar uns dias conosco. Tinha 15 anos, um riso fácil que enchia a sala e um jeito de arrumar o cabelo que deixava o lenço firme sem esforço. Chegou com uma mala pequena, 2 vestidos, um par de sandálias novas e a vontade de ouvir tudo sobre a vida na cidade. Minha mãe se animou, tirou da cristaleira os copos de visita, fez bolo de fubá. Joel apareceu no começo da tarde com um pacote de açúcar do armazém, dizendo que comprou porque estava em promoção.
Meu pai achou graça. Lúcia agradeceu com educação, mas eu vi seus olhos irem e voltarem para ele, medindo distância. No jantar, Joel falava pouco e olhava muito. Acompanhava com o olhar o caminho do garfo da minha prima ao prato, a forma como ela dobrava o guardanapo, como tocava a orelha quando ria. Pequenas coisas, só perceptíveis para quem já andava de ouvido atento. Lúcia, que era viva, fingiu não notar. Mais tarde, quando fomos ao quarto arrumar a cama, ela comentou numa leveza que não combinava com o conteúdo: "Seu amigo é sério, né?" Eu disse e mudei de assunto. Não queria dar nome ao incômodo. Na primeira noite, acordei com uma sensação que não tinha palavra. Sentei na cama e fiquei escutando a casa, tentando distinguir o barulho da madeira do barulho de passos. O corredor respirava outro ar. Levantei para beber água. No caminho, vi a porta do quarto de hóspedes entreaberta. Lúcia dormia de lado, de costas para a porta. E, do lado de fora, alguém estava parado. Não havia movimento, só a presença, como sombra mais escura dentro da escuridão. Dei 2 passos e a sombra se moveu, fluindo para a cozinha. Encontrei Joel diante do filtro, a mão na tampa, o copo vazio. Não consegui dormir, disse, como se precisasse justificar o silêncio. Enchi meu copo até a metade e voltei para o quarto sem responder. Pela manhã, Lúcia me puxou pelo braço no quintal. Você ouviu alguma coisa ontem? Hesitei. A casa faz barulho. Ela mordeu o lábio, escolhendo as palavras. Acordei e senti que tinha alguém na porta. Não sei explicar. Pode ter sido sonho. Soltei um pode que não me comprometeu. Depois deixei que ela falasse de feira, de doces de leite, de um vestido que queria costurar com minha mãe. À tarde, no café, Joel elogiou o lenço de Lúcia. Fica bonito em você. Disse isso do jeito certo, com a voz baixa, sem ironia. E, mesmo assim, o elogio ficou torto. As pequenas confusões continuavam. O batom que minha mãe achou e perdeu reapareceu agora na bolsa de Lúcia, que jurou não tê-lo tocado. A escova de cabelo da minha prima foi parar na prateleira do quarto dos fundos e ninguém soube dizer como. O caderninho onde Lúcia anotava medidas sumiu por 2 dias e voltou com a capa dobrada, como se tivesse sido aberto muitas vezes. Não era roubo, não era coisa de valor. Era o gesto de passar para o próprio lado o que era do outro. Quando comentei com minha mãe, ela suspirou: gente que veio de aperto tem mão insegura. Pega para conferir se existe. Eu entendi a piedade da frase, mas dentro dela havia também um aviso. No sábado, fomos à missa da tarde. A capela estava cheia, cheiro de vela e suor de gente. Meu pai ficou do meu lado, atento às leituras, minha mãe, ao lado de Lúcia. Joel se posicionou atrás, como sempre fazia, 2 passos distante, sem encostar. Na hora da bênção final, me virei um pouco e percebi os olhos dele fixos no lenço de Lúcia, como se as flores bordadas tivessem alguma mensagem que só ele lia. Saímos e o céu prometia chuva. Joel se apressou em pegar o guarda-chuva da minha mãe. Deixa que eu seguro. Ela agradeceu e foi andando. Lúcia, ao meu lado, comentou no sopro: ele é atencioso demais com a tia. O demais ficou pendurado entre nós. À noite, estávamos as 2 no quarto quando a porta fez um clique. Não foi vento, não foi calço frouxo. Foi clique de chave. Olhei para a maçaneta, continuava no mesmo lugar. Encostei a cadeira por dentro, de hábito recém-aprendido. Lúcia riu, achando exagero. Você está ficando medrosa, Alzira. Eu dei de ombros. Tem dia que a casa faz sombra onde não devia. Ela apagou a luz. Antes de dormir, pensei no clique e em quem teria a chave para fora. No domingo, meu pai resolveu consertar a calha, que andava vazando perto da jabuticabeira.
Joel subiu na escada com ele, ágil. Os dois trabalhavam bem juntos, um adiantando o gesto do outro, como se ensaiassem há anos. Lúcia e eu descascávamos mandioca na cozinha com minha mãe, que contava causos de quando era menina. O cheiro de alho e óleo subiu da panela, trazendo um alívio temporário. Foi quando escutei uma conversa baixa no telhado, duas frases perdidas no vento, a voz de Joel contornando palavra que eu não peguei. Meu pai respondeu curto, sério. Minutos depois, desceram, e havia no rosto do meu pai aquele jeito de quem não quer conversa longa. Depois eu falo, disse, e ninguém perguntou o quê. Na despedida de Lúcia, na segunda-feira, Joel apareceu com um pacote de doces de leite para a viagem. Para a senhora levar na estrada, disse a ela, e o senhora, na boca dele, soou íntimo demais. Lúcia agradeceu com a educação de sempre, sem alongar. No ônibus, antes de partir, me olhou por cima do ombro e apertou minha mão. Se cuida, prima. Não era frase de rotina. Era recado com endereço. Depois que Lúcia foi embora, a casa voltou ao tamanho de antes, mas os móveis pareciam em outro lugar. Eu passei a fechar a porta do meu quarto com um empurrãozinho extra e colocava a cadeira para travar, como fazia quando chovia e ventava. Meu pai me repreendeu uma noite. Pra que isso? Fiz jogo de palavras, para a porta não bater. Ele não gostou do meio sorriso. Aqui ninguém bate porta. Eu queria dizer às vezes bate sem som, mas fiquei quieta. Minha mãe, ao lado, não discutiu. Mais tarde, deixou uma pequena chave comigo, se te dá paz, usa. Numa tarde qualquer, voltei da escola no meio do caminho porque o céu desabou. Entrei pela sala, chamei minha mãe, e ouvi barulho no quarto deles. A porta estava semicerrada. Vi o reflexo de uma sombra no espelho do guarda-roupa. Antes que eu pudesse bater, Joel saiu, ajeitando a manga da camisa. Tinha uma goteira perto da janela, disse, mostrando a palma da mão úmida. Passei um pano. Olhei por cima do ombro dele, a janela estava fechada, o parapeito seco. Não respondi. Ele sorriu do jeito curto. Seu pai ia gostar de me ver cuidando. Passei por ele sem encostar, o corpo todo pedindo para sair do corredor, e fui para a cozinha respirar perto do fogão. As conversas enviesadas continuavam. Seu Antero disse que você anda esquecida, ele me soltou uma noite, como quem entrega recado. Esquecida de quê? Perguntei. De ajudar sua mãe. Fiquei muda. Minha mãe, que tinha ouvido, cortou, ninguém aqui manda recado por ninguém. Ele pediu desculpas, olhos de menino, mãos juntas. Ficou um silêncio desajeitado, e meu pai mudou de assunto. Mais tarde, sozinho comigo no quintal, Joel murmurou, se as pessoas me fazem triste, eu fico diferente. Não era ameaça dita por extenso. Era uma frase arredondada que deixava poucas beiradas. Eu tentei falar com meu pai. Escolhi a noite em que ele escutava a rádio, mais relaxado. Pai, às vezes Joel passa do ponto. Ele desligou o volume, sem olhar para mim, do ponto como? Chega perto demais da mãe. Entra nos lugares sem chamar. Diz coisa atravessada. Ele respirou pesado. Alzira, você sabe que Joel veio de falta. Às vezes não conhece o lugar das coisas. Mas a gente precisa mostrar esse lugar, não é? Ele me encarou, cansado, e você precisa tentar não ver maldade onde não tem. A sentença caiu como tampa de panela. Eu voltei para o quarto e fiquei no escuro, deitada de lado, o ouvido para o corredor. Passei a contar quantos passos iam da cozinha até meu quarto, quantos segundos ele ficava parado na porta antes de seguir adiante. Não era insônia comum, era vigília. Em alguns momentos, a casa parecia respirar junto comigo. Em outros, eu sentia que respirávamos contra. E foi no meio dessa contagem muda, numa madrugada de vento,
que escutei Joel sussurrar do lado de fora, tão baixo que parecia pensamento: ninguém acredita na gente quando a gente fala tarde. Levei a mão à cadeira encostada na porta. O ferro fez um som mínimo, suficiente para ele saber que eu estava acordada. O corredor ficou quieto de novo. Eu não abri. E, pela primeira vez desde que Joel entrou na nossa vida, imaginei o trilho que meu pai tanto respeitava se abrindo em dois, como se alguém, lá adiante, tivesse virado a alavanca sem avisar. Naquela manhã de julho, o frio entrou pela casa antes mesmo do sol nascer. Eu ainda estava enrolada no cobertor quando ouvi passos no corredor. Não eram pesados como os de meu pai, nem leves como os de minha mãe. Reconheci o ritmo contido de Joel. Levantei devagar, sem fazer render o assoalho, e espreitei pela fresta da porta. Ele caminhava até a cozinha, silencioso demais para alguém que só queria beber água. Minutos depois, escutei o barulho de gaveta. O som metálico de talher. Segurei a respiração, mas não tive coragem de sair. No fim da tarde, quando voltei da escola, encontrei a casa num silêncio estranho. O rádio da sala, que minha mãe sempre deixava ligado, estava desligado. Chamei mãe, mas só o eco respondeu. Deixei a mochila no sofá e fui em direção ao quarto dos meus pais. A porta estava entreaberta. Antes mesmo de empurrá-la, senti o ar pesado, como se tivesse fumaça invisível pairando. Minha mãe estava deitada sobre a cama, ainda com o avental amarrado, os olhos semicerrados como quem perdeu a luta contra o cansaço. Ao lado dela, sentado na cadeira, estava Joel. Não se levantou quando me viu. Apenas girou o rosto devagar, como se já esperasse minha chegada. Suas mãos estavam manchadas de vermelho, não completamente, apenas salpicadas, como se tivesse mexido em algo proibido. Abaixei os olhos e percebi a toalha molhada no chão, água misturada a um tom metálico. Ela não se sentia bem, disse ele com a voz calma demais. Desmaiou. Eu cuidei. O corpo da minha mãe tinha o peito ainda subindo e descendo, mas de forma irregular. Eu queria correr até ela, mas os olhos de Joel me mantinham presa onde estava. Não precisa chamar ninguém agora. Vai passar. Dei um passo em direção à cama, mas ele se levantou. Não com pressa, não com agressividade aberta, apenas se colocou no meio do caminho. Você não entende, disse. Aqui dentro, somos só nós três. Seu pai não sabe ver. Ele não sabe sentir. As palavras foram ditas como se fossem conclusão de longa conversa, mas para mim soavam como sentença. Reuni coragem para atravessar. Encostei na beira da cama e toquei a mão da minha mãe. Estava fria, mais do que devia. Ela abriu os olhos por um instante, tentando sorrir, mas não conseguiu. Joel se inclinou, ajeitou o travesseiro dela, e nesse gesto vi algo que me gelou. Não era cuidado de filho. Era posse. O jeito como ele ajeitava cada detalhe, como quem arruma o que já considera seu. Preciso de um pano limpo, murmurei, tentando ganhar tempo. Ele apontou para a cômoda. Peguei o pano, mas em vez de voltar direto para a cama, abri a gaveta de baixo, onde ficava guardado o terço da minha mãe. Segurei-o firme na mão, como se as contas de madeira pudessem me proteger. Joel riu baixo, uma risada sem alegria. Você acha que reza segura o que já está escrito? Nesse momento, ouvi o portão bater. Meu pai chegava. O som me devolveu o ar nos pulmões. Corri até a porta do quarto, mas Joel foi mais rápido, agarrou meu braço. Não doeu, mas foi firme. Se contar de jeito errado, vai se arrepender. Sussurrou isso tão perto que senti o hálito frio na pele. Soltei com força e saí correndo. No corredor, quase trombei com meu pai, que vinha sorrindo, feliz por ter conseguido chegar mais cedo. Quando viu meu rosto, o sorriso morreu. O que aconteceu? Eu quis falar, mas a garganta travou.
só consegui apontar para o quarto. Meu pai entrou, encontrou minha mãe sem forças na cama e Joel de pé, mãos para trás, rosto calmo como se nada tivesse acontecido. Ela passou mal, disse Joel, antes que qualquer um pudesse abrir a boca. Eu cuidei. Meu pai correu até minha mãe, tocou o rosto dela, procurou os olhos. Ela murmurou algo inaudível. Eu fiquei à porta, paralisada, observando a cena que não cabia em explicação simples. O pano no chão, a toalha molhada, a cor que não era só de água. O silêncio carregado. E Joel, ao lado, com aquele olhar que parecia repetir dentro da minha cabeça: agora somos só nós. Meu pai pediu que eu buscasse água e açúcar. Obedeci sem pensar, mas quando voltei, Joel já tinha se afastado. Estava sentado na varanda, olhando o quintal, como se nada tivesse acontecido dentro do quarto. A calma dele era pior que qualquer grito. Naquela noite, minha mãe melhorou um pouco, mas ficou pálida, abatida. Disse apenas que havia se sentido fraca, que precisava descansar. Não mencionou Joel. Não mencionou nada. Meu pai acreditou. E eu, deitada em minha cama, encostada à cadeira que travava a porta, só conseguia ouvir a respiração dele no quarto dos fundos, compassada demais, como se estivesse ensaiada para enganar quem prestasse atenção. E foi ali que entendi: a casa já não era só nossa. Havia se tornado território de algo que a gente não sabia nomear, mas que já estava tomando espaço em silêncio. Quando meu pai entrou no quarto e viu minha mãe pálida, a casa parou de respirar. Ele chamou por ela 2 vezes, bateu leve na face, tentou endireitar o travesseiro. Joel ficou de pé, a meio passo, pronto para responder por nós. Ela só apagou. Eu cuidei. A frase vinha redonda demais, como se já tivesse sido treinada. Meu pai pediu sal e água. Fui buscar, mas levei comigo o que dava, olhos atentos e um nó no estômago. De volta, vi no chão a toalha úmida, aquele tom que não era de água nem de barro. Meu pai não reparou, e estava inteiro na urgência de fazer a respiração dela voltar ao compasso. Joel, então, se colocou às minhas costas. Agora vai ser diferente, murmurou, baixo demais para o meu pai ouvir. A gente vai arrumar a casa do nosso jeito. O nosso dele não me incluía. Eu o empurrei com o ombro, quase nada. Ele sorriu curto. As horas dessa tarde se engoliram. Minha mãe abriu os olhos por um instante, fracos, como quem pede que não façam barulho. Meu pai, aliviado, disse que chamaria um vizinho para levar ao posto de saúde. Joel respondeu antes: não precisa. Eu fico. Meu pai não gostou do eu fico dito no lugar do nós. Você agradece e recolhe, ele falou, seco. Pela primeira vez desde que chegou, Joel desviou o olhar, um facho de sombra cruzando o rosto. Quando meu pai saiu ao portão para chamar ajuda, a casa ficou com 2 sons, o da respiração difícil de minha mãe e o do silêncio de Joel. Eu me aproximei da cômoda para pegar outro pano. Foi quando ele deu 2 passos, suficientes para encostar no meu ombro. A voz veio fria: você confunde meu cuidado com outra coisa. Afastei. Sai do caminho, pedi, simples. Ele não saiu. Seu pai atrapalha. Você atrapalha. Ela sufoca. As palavras, pingadas, eram piores do que grito. Não sei a ordem exata do que aconteceu depois. Só lembro de ter visto, de relance, a gaveta da cozinha aberta, mais cedo, e de ter imaginado objetos fora do lugar. Lembro do cheiro metálico já conhecido e da sensação de que as paredes estavam um pouco mais perto. Lembro de alcançar a cozinha quase sem ver, de abrir a gaveta do talher, de pegar a faca que minha mãe usava para legumes. Ela pesava menos do que eu esperava. Voltei com a mão tremendo, não de coragem, mas de falta de alternativa. Eu disse: não vem. Ele riu sem som. Deu um passo.
Eu ergui a faca mais por instinto do que por decisão. Não encosta nela. Nem em mim. Ele se aproximou outro meio passo, o suficiente para que eu sentisse o vento da sua respiração no rosto. Você não tem, ele começou. O resto eu não ouvi. Só lembro do meu braço avançando antes do pensamento. Um esbarro, um golpe curto, uma interrupção de gesto. A camisa dele manchou. O tempo estalou como quando a gente quebra sem querer um copo fino na pia. Ele recuou, surpreso, e nesse recuo bateu a perna na cadeira. Cambaleou. Eu perdi o ar. Meu pai entrou de volta na sala nesse exato instante, chamado pelos vizinhos que já tinham ouvido a confusão. Viu o quadro, minha mãe sem força, eu com a faca apontando o chão, Joel com a mão no abdômen, olhos acesos de um jeito que não cabia na idade. Houve um segundo em que todos se mediram. Meu pai, policial de regra, falou que sempre fala quem conhece perigo de ofício, larga. Agora. Joel não largou o que não estava segurando. Foi até a cama, num gesto torto, como se quisesse puxar minha mãe para si. Meu pai avançou. Houve um choque de corpos, um arrastar de pés, uma cadeira caindo, um barulho seco de objeto batendo na madeira. E, de repente, o som que eu nunca esqueci, um estampido. Não veio do nosso talher, veio de dentro da casa, como se fosse eco de tempestade. A arma, aquela de emergência que meu pai mantinha guardada por precaução, apareceu no meio da cena sem a minha memória conseguir explicar o caminho. Meu pai, que conhecia o peso de um revólver melhor do que qualquer um, agarrou o pulso de Joel antes do segundo tiro. O primeiro havia furado o silêncio. O segundo não veio. Os vizinhos entraram, as vozes se atropelaram, alguém correu chamar a polícia. Eu me vi de pé, depois sentada, depois envolta num cobertor que cheirava a casa da vizinha. Lembro de mãos me oferecendo água, de perguntas que chegavam pelo corredor, de uma fita improvisada para que ninguém invadisse o quarto. Lembro do sargento que conhecia meu pai desde a juventude encostando a mão em seu ombro e dizendo calma, palavra inútil nessas horas. Lembro da maca, do posto de saúde, do corredor branco. Lembro de um médico explicando muito e, ao fim, dizendo pouco, ela não resistiu. Minha mãe não voltou. Daquela noite até as semanas seguintes, minha vida virou páginas de depoimento, termos assinados, o barulho de máquinas de escrever e flash de fotógrafo de jornal. Tragédia em família, diziam as manchetes do dia seguinte, com fotos puxadas sabe-se lá de que álbum. Rapaz acolhido morre após confronto. As palavras eram mais limpas do que a realidade. As pessoas cochichavam no armazém, na feira, na porta da capela. Algumas vinham abraçar e chorar com a gente com dor verdadeira, outras vinham por curiosidade de vizinhança. A investigação andou. Vieram papéis que ainda cheiravam a gaveta, carimbos com datas tortas, relatos assinados por gente que nunca vimos. Fomos descobrindo Joel depois que ele já não estava. Havia registros de passagens por outras casas, advertências de comportamento que nunca chegaram às nossas mãos, anotações de técnico dizendo precisa de acompanhamento, tendência a manipular, afinidade com objetos cortantes, essas expressões frias que tentam pôr parede em mar. Meu pai lia cada linha como quem recebia marteladas. Eu devia ter, ele começava, e parava. Eu via nele o mesmo homem de antes, mas o trilho que o guiava tinha entortado por dentro. Fomos absolvidos pelo que a lei chama de legítima defesa e eu ouvi a expressão como quem escuta a receita. Os ingredientes existiam, mas eu não sabia cozinhar o alívio. Eu dormia pouco, com sobressaltos que vinham sem convite. Lavava as mãos muitas vezes por dia para tirar um cheiro que só eu sentia. Tirava a cadeira da porta e punha de volta, como se um pedaço de madeira fosse capaz de escolher por mim. Meu pai tirou licença. Andava pela casa como quem mede um cômodo para vender. E foi o que fizemos. Ninguém tinha coragem de passar pela varanda sem que a lembrança viesse como vento frio.
O pé de jabuticaba ficou com as frutas maduras caindo no chão e estragando depressa, e ninguém mais as colhia. Vendemos a casa por menos do que valia. O comprador queria reforma para apagar energia ruim. Deixei a chave na mão dele sem olhar para trás. Fomos para uma casa de fundos no bairro Fabrício, menor, baixa, mais afastada do barulho da ferrovia. Parecia provisória, mas foi onde a vida se arrumou do jeito possível. Nos primeiros dias, meu pai levantava cedo e ficava sentado na porta, olhando o vazio do corredor. Eu fazia café, colocava na xícara de esmaltado e deixava ao lado. Ele bebia sem sentir gosto. À noite, o sono dele não chegava. Eu ouvia o ranger da cama, o abrir de torneira, a descarga fora de hora. Uma madrugada, não ouvi nada. Relâmpago sem trovão. Encontrei-o no banheiro, a água correndo, as mãos na borda da pia. O rosto molhado, os olhos em lugar nenhum. Não houve sangue que chamasse ambulância, houve um desaparecimento por dentro. Eu o chamei pelo nome, não por pai. Voltei a chamá-lo de Antero porque parecia mais perto do homem que eu precisava resgatar. Vem, eu disse, e foi o que pude. Sequei com a toalha, levei até a cama, fiquei sentada na cadeira. Ele adormeceu quando o dia já clareava. Eu, não. Com o tempo, alguém do posto de saúde veio falar de conversa com especialista. Ajuda, mesmo quando parece não ajudar. Levei meu pai 1, 2, 3 vezes. Ele ficava calado na frente do homem de jaleco, respondia o necessário, segurava o choro pela metade. Depois das sessões, caminhávamos sem rumo umas 2 quadras, eu contando as casas com portão azul, ele contando o silêncio. Aos poucos, o olhar dele parou de escorregar do meu. Ainda assim, houve dias em que a sombra voltou com força. Em um deles, abri a porta de casa e senti o ar pesado do banheiro. O susto daquela noite de água me ensinou a verificar primeiro. Com o tempo, o susto reaprendeu o tamanho. Eu voltei à escola devagar, com um caderno novo e uma letra mais dura. Colegas vinham, olhavam, algumas abraçavam, outras evitavam. Eu escolhi uma amiga, Nara, da rua de trás, para ser o fio que me puxava para fora de casa quando eu me enrolava nas lembranças. Ela vinha com pão de queijo e assunto bobo, e o assunto bobo salvou pedaços de mim. No recreio, eu voltava a reconhecer meu corpo por dentro, sem achar que qualquer passo ia me fazer tropeçar no passado. À noite, eu e meu pai inventamos novos rituais. Feijão de véspera na sexta, prosa curta na varanda nos domingos, rádio ligado baixo para não sobressaltar. Guardamos o terço de minha mãe num copinho na estante, não para pedir milagres, mas para lembrar de quem ensinou constância. De vez em quando, eu acendia uma vela na capela e ficava olhando a chama aprender a ficar de pé. Foi assim que entendi que a coragem não chega inteira, vem em pedaços que a gente vai alinhando. Às vezes, ainda sonhava com a casa antiga, o piso frio da cozinha, a cristaleira com copos de visita, o cheiro do bolo de fubá. Acordava com a sensação de que minha mãe tinha acabado de passar pela porta com o avental amarrado, e chamava por ela baixinho, só para testar. O nome ficava preso no céu da boca. Em outros dias, sonhava com Joel parado no corredor, e eu acordava com o corpo em alerta, a mão ainda procurando a cadeira para encostar na porta. Dormir voltou a ser possível quando entendi que vigiar não impede o passado de entrar, só cansa. Do dinheiro da venda ficou pouco. Pagamos as despesas, compramos uma mesa menor, 2 cadeiras novas, uma cama que não rangia. Minha mãe, quando viva, dizia que coisa de casa tem que caber na mão. Eu segui essa regra, tudo simples, tudo que coubesse no braço e na memória. No fim de um dos meses, sobrou o suficiente para eu comprar um caderno bonito, capa dura, florzinhas. Escrevi na primeira página, com letra que tremia menos, Alzira. Foi a primeira vez que eu escrevi meu nome sem sentir o gosto de ferro na língua. Numa tarde de sábado, meu pai chegou com um pacote de papel pardo.
Dentro, havia um avental novo, daqueles com bolso grande no meio. Não é da sua mãe, ele disse, rápido, com medo de me ferir. Mas lembra o jeito dela. Abri o pacote com cuidado e chorei de um jeito que não tinha chorado no dia do enterro. Nem era só por saudade, era por entender, finalmente, que o que doía não tinha mais como voltar, e que mesmo assim eu precisava seguir. Meu pai me abraçou sem jeito, 2 braços que foram aprendendo o gesto de novo. Eu não sei dizer o momento exato em que parei de viver no minuto do estampido e comecei a existir um pouco além dele. Sei apenas que um dia acordei e senti fome verdadeira, dessas que pedem pão com manteiga e café passado na hora. Comi devagar, lavei a xícara e deixei escorrendo. Abri a janela e, pela primeira vez na casa nova, reparei no céu sem procurar nuvem ruim. O trem, longe, ainda apitava. Era outro trilho, outra distância. Eu estava ali. Eu sobrevivi, mas a vida exigiu que eu aprendesse a respirar de novo. E respirar, descobri, não é esquecer. É aceitar que o ar entra e sai levando o que dá e deixando o que pesa. Os anos não passaram de uma vez. Foram escorrendo, como água de telhado em dia de garoa. Primeiro eu reaprendi coisas simples, varrer a casa sem olhar para trás, fazer café sem esperar que um barulho errado me interrompesse, andar até a padaria do quarteirão sem contar degraus. Depois vieram os passos compridos, terminar o ensino médio, voltar a abrir cadernos sem sentir cheiro de ferrugem, estudar à noite com a cabeça pesada de sono e, ainda assim, não desistir. Meu pai, quando me via sair com a mochila, dizia só, vai. E, no vai dele, cabia tudo que ele não sabia dizer. Fiz vestibular com medo de errar o próprio nome. Passei na faculdade pequena da cidade, curso de psicologia, mensalidade que não cabia no bolso e, mesmo assim, coube porque metade a universidade bolsista, metade eu pagando em parcelas que comiam meu salário de moça do caixa de farmácia. À tarde, atendimento na clínica escola de graça para quem vinha do posto de saúde, à noite, aula, de madrugada, eu e um caderno aprendendo a escrever sem tremer. Um professor com olhos de quem escuta sem apressar me ensinou que trauma mora no corpo, não só no relato. Foi quando entendi por que, às vezes, eu travava a maçaneta mesmo morando sozinha, o corpo lembrava antes da cabeça. Meu pai melhorou devagar. Não houve milagre. Houve remédio na dose certa, conversa quando tinha força e silêncio quando não dava. Ele voltou a trabalhar, não nos trilhos, mas no depósito da própria ferrovia, cuidando de ferramentas, revisando inventário. Ainda sinto o cheiro do óleo, dizia, com uma saudade que não era de voltar, era de reconhecer de onde veio. Nas tardes de domingo, eu fazia feijão com louro e deixava a panela aberta só para ele sentir o vapor no rosto. Às vezes, a gente não conversava nada, ficava vendo o jogo pelo rádio, cada um com sua xícara. A presença sentada também é um tipo de abraço. No 5º semestre, comecei estágio num CAPS do bairro Abadia. Eu atendia mulheres que chegavam com olheiras e desculpas, meninos que se encolhiam na cadeira ao ouvir passo no corredor, senhores que levavam a conta do medo somada no bolso. O SUS tem defeito, fila, papel que some, mas tem gente que segura a outra na beira. Na sala pequena, com parede descascando, eu aprendi a deixar a porta entreaberta para quem não aguentava a sala fechada. Aprendi a falar devagar com quem estava em alerta. Aprendi a não perguntar por quê, quando a pergunta certa era onde dói. Cada história era uma casa com portas novas e fantasmas antigos. Eu saía cansada, sim, mas menos sozinha. Dor compartilhada não fica leve, mas ocupa lugar diferente. Foi nessa época que conheci Arnaldo, professor de geografia do estadual. Ele tinha ombros de quem carrega mapa e não se perde ao primeiro atalho. Nos encontramos na fila do pão de queijo, ele reclamou do preço, eu ri sem querer e ele achou que o riso era convite. Não era. Mas ele chegou do jeito certo, pergunta curta, paciência longa. Saímos para tomar caldo de cana na praça e, quando a noite caiu, eu disse que precisava ir.
Não inventei desculpa. Ele não insistiu. Voltou no fim de semana seguinte, com um livro de capa azul de presente. Para quando faltar palavra. Levei 2 meses para aceitar pegar na mão dele, mais uns tantos para suportar a ideia de dormir com o barulho da respiração de outra pessoa dentro do meu quarto. Ele entendeu sem me apressar. Gosto quando gente entende sem manual. Casei com Arnaldo num sábado de igreja cheia e festa simples no salão paroquial. Tinha coxinha, guaraná morno, criança correndo, uma valsa que virou forró porque ninguém parava sentado com aquele trio tocando. Meu pai me levou até o altar sem discurso. Na hora do pode beijar a noiva, os olhos dele estavam úmidos. A mão que apertou a minha no banco da frente foi do mesmo homem que, anos antes, parecia não caber mais em si. Quando a música terminou, ele disse baixinho, quase sem som, sua mãe ia gostar de ver você assim. Eu não respondi para não desmanchar o dia. Depois, em casa, coloquei o terço dela no criado mudo e prometi que, se um dia eu tivesse filha, ia ensinar a rezar se ela quisesse, e a não rezar se isso não a ajudasse. Vieram os filhos, primeiro a Marina, depois o Caio. A gravidez mexeu nos parafusos do meu medo. Dormir ficou difícil. A mão voltava sozinha para a chave da porta, mesmo com Arnaldo dentro, mesmo com os vizinhos de janela aberta ouvindo novela, mesmo com o cachorro do quarteirão latindo para nada. Eu tinha pânico do corredor. Num dia, cheguei a arrastar a comoda para a frente da porta, Arnaldo acordou com o barulho e disse só estou aqui. De manhã, sem me questionar, ele mandou fazer uma tranca por dentro que não fazia barulho. Eu ri, isso é exagero. Ele respondeu, exagero é deixar você sem dormir. Às vezes amor é prego invisível, sustenta sem aparecer. Com as crianças, a vida ganhou cheiros novos, leite azedo em pano de boca, pomada de assadura, macarrão sem sal porque eu me distraía. Eu tinha medo de repetir ausências, então criei rotina quase teimosa, banho sempre no mesmo horário, história antes de dormir, beijo 2 vezes na testa. Não escondi a nossa história. Contei do meu jeito, quando Marina perguntou por que não tinha avó em festa da escola. A avó Cecília foi embora cedo por uma coisa ruim que aconteceu com a gente. E o que é ruim não foi culpa da gente. Disse isso olhando nos olhos dela, que são grandes igual aos da minha mãe. Não dei detalhes. Criança precisa da verdade no tamanho que ela aguenta. Meu pai virou vô que repete história, e eu deixei. Ele contava para Caio como era o barulho do trem chegando devagar, os apitos, o cheiro do freio. Dizia que trilho é regra, mas curva também existe. Um dia, sentado na varanda, Marina enrolando o cabelo nos dedos, ele me falou com clareza que não tinha usado naquele tempo, eu errei na pressa de fazer bem. E, no meu erro, não faltou amor. Respondi que sim, que houve amor, que o amor não impede tragédia, mas impede que a gente se perca de vez. Ele assentiu, como quem encontra um prego na caixa de ferramentas depois de meses procurando. Arnaldo me ensinou o luxo de coisas que não custam caro, ir à feira de mão dada, gastar R$ 10 em pastel e caldo, sentar no banco da praça para ver gente. Aos sábados, a gente contava moedinhas no porta-treco para comprar um doce para as crianças. Eu, que vim de casa que precisou vender tudo para respirar, aprendi a comprar só o que cabia no bolso e no coração. Quando o dinheiro faltou, peguei plantões a mais no CAPS, preenchi relatório de madrugada, fiz laudo de acolhimento, voltei para casa com o corpo exausto e a cabeça acesa. Havia dias em que eu ainda trancava a porta por dentro e conferia 3 vezes. Havia outros em que eu esquecia de trancar, e me perdoava por esquecer. O tempo mordeu com seus dentes de rotina. As crianças cresceram. Marina virou professora de artes, Caio foi trabalhar com informática, coisa que eu não entendo mas respeito. Meu pai se foi numa manhã limpa, dormindo, a xícara ainda com cheiro de café no pires. Eu arrumei o paletó, passei a mão no cabelo dele, e agradeci pelo trilho que ele tentou botar de pé dentro de si.
Não houve grito, não houve correria, só a certeza de que, às vezes, a vida decide sair devagar pelo mesmo lugar por onde entrou. Eu segui trabalhando até a aposentadoria. Abri portas para gente que tinha medo de porta, sentei em cadeiras que rangiam para ouvir quem nunca tinha sido escutado, escrevi em prontuário histórias que cabiam em meia página mas pesavam um mundo. Dei grupos de conversa para mulheres que achavam que chorar era feio, oficinas para adolescentes que tremiam quando escutavam chave. Em toda a roda havia uma Alzira, mais nova, tentando entender se aquilo que sentia tinha nome. Eu dizia que nem tudo precisa de nome para existir. Às vezes, basta dizer dói e ver alguém balançar a cabeça dizendo eu sei. Hoje, aos 73, a minha casa é pequena e tem uma varanda que pega sol da manhã. O pé de manjericão insiste em crescer torto, e eu não corrijo, aprendi que tem planta que não gosta de regra. No armário, guardo o avental que meu pai me deu, já meio gasto, e, no criado mudo, o terço de minha mãe. De vez em quando, alguém me pergunta por que só agora eu conto essa história. E eu respondo sem enfeite, porque o silêncio que me protegeu na juventude me pesou na velhice. Porque eu vi gente adoecer de vergonha do que sofreu, como se a culpa fosse sobrevivência. Porque eu mesma, por muito tempo, confundi medo com culpa e culpa com destino. E porque aprendi que falar não desfaz o passado, mas desamarra o nó que aperta o presente. Sei que minha vida não voltou a ser a mesma, e isso não é derrota. Eu sobrevivi, mas não saí ilesa. Carrego marcas que não aparecem na pele, o ouvido que ainda detecta passo no corredor, a mão que confere tranca mesmo no meio da tarde, a saudade que às vezes chega com cheiro de sabão de cocô. Também carrego outras marcas, a paciência que não tinha aos 13, a coragem de dizer não em voz firme, a capacidade de estender a mão sem prometer milagres. Aprendi a viver sem pedir licença ao medo. Aprendi que bondade sem cuidado pode ser atalho para a tragédia. Aprendi que a gente só dá o que sabe, e que, quando aprende mais, dá melhor. Se um dia você me vir na feira, escolhendo tomate como quem escolhe destino, aproxime-se sem susto. Eu ainda gosto de conversar sobre coisas miúdas, o preço do jiló, a chuva que não vem, receita de broa. Mas, se precisar, eu também sei ouvir o que não cabe na cesta. Eu sei ficar do lado de fora da sua porta até você decidir abrir. Porque um dia fizeram isso por mim, esperaram meu tempo, me deixaram respirar, me deram espaço para reconstruir. E porque, apesar de tudo, eu descobri que a vida não é só o que aconteceu com a gente, é o que a gente faz com o que aconteceu. Eu sobrevivi, mas escolhi não me calar. E, escolhendo falar, encontrei um jeito de morar em mim sem medo das minhas próprias sombras. Eu achava que já tinha contado tudo o que havia para contar. Acontece que a vida guarda pequenos ganchos invisíveis onde a gente enrosca sem perceber. Foi numa tarde de quinta, céu claro e vento seco de Uberaba, que bateram no meu portão. Eu estava coando café num coador de pano já gasto e assando pão de queijo de polvilho azedo, receita que minha mãe me ensinou no olho, quando ouvi vó, posso entrar? Era Luísa, filha da Marina, 12 anos feitos, mochila nas costas, a testa vincada do jeito que criança não devia ter. Eu levei o café para a mesa, empurrei o açucareiro para perto dela e perguntei o que tinha acontecido, sem cercar. Ela enrolou o guardanapo no dedo, igualzinho eu fazia quando menina, e soltou: vó, tem um moço da aula de reforço lá do colégio, ele fala comigo perto demais. Eu fico dura. E quando eu conto, a diretora diz que ele é atencioso. A palavra atencioso veio como pedra. Eu respirei fundo, para não responder com as minhas feridas em vez da coragem dela. Você não está doida, nem exagerando, eu disse. Seu corpo está te avisando. Ela me contou por partes. O moço se oferecia para ajudar a organizar a sala, encostava a mão nas costas dela para passar, fazia piada chamando de minha artista, mesmo quando ela pedia que não. Não havia uma cena escandalosa para virar manchete, ou havia um fio torto sendo puxado todo dia.
Eu reconheci o método, o mesmo das coisas que mudam de lugar sem ninguém assumir. O perigo quase sempre aprende a andar de sapato baixo. Eu já tinha lidado com histórias parecidas no CAPS, com mães cansadas que chegavam pedindo desculpa por sentir o que sentiam. Mas agora era minha neta, e dentro de mim as vozes antigas começaram a se levantar. Quis levantar também a cômoda, empurrar cadeira na porta, trancar o portão por dentro. Em vez disso, bebi um gole do café amargo e disse: vamos escrever. Peguei um caderno, caneta azul e pedi que ela descrevesse, do jeito dela, o que tinha acontecido nas últimas semanas, dia, lugar, quem estava, o que ouviu, onde sentiu o corpo encolher. Mas e se disserem que é frescura? Quem disser isso não aprendeu a escutar. A gente vai ensinar. No fim da tarde, quando a Marina chegou do plantão da escola, a Luísa repetiu a história com a folha na mão. Minha filha ficou branca, depois vermelha, depois respirou como quem atravessa uma ponte estreita. Eu segurei sua mão por baixo da mesa. Hoje à noite a gente dorme aqui, falei. Amanhã vamos juntas ao colégio. Arnaldo, que às vezes fala o necessário e cala o resto, só disse: eu vou também. Aquela noite foi de colchão no chão da sala, cobertor que cheira a sol e uma panela de canjica adoçada demais, porque açúcar às vezes é abraço. De manhã, cheguei cedo ao colégio com as duas. A diretora nos recebeu com sorriso treinado, sala com planta artificial e ar-condicionado frio. O professor é querido por todos, Dona Alzira. As meninas às vezes confundem atenção com. Levantei a mão, educada. Eu trabalho há mais de 20 anos com gente que precisou reaprender a respirar. Sei a diferença entre carinho e invasão. A senhora pode, por favor, ouvir a menina sem encaixar no que já acha? Entreguei as anotações da Luísa, pedi que outra funcionária estivesse presente, sugeri que os meninos fossem ouvidos em separado. Não levantei a voz. Segurei o trilho com as duas mãos. Houve silêncio. Depois, veio aquele discurso de protocolo: vamos apurar, vamos fazer relatório, vamos orientar a equipe. Eu pedi prazos, nomes, por onde começariam. Anotei tudo. Deixei claro que minha neta não ficaria sozinha com ele em sala nenhuma. Não era barulho, era regra. Quando saímos, a Luísa me abraçou apertado, cabeça no meu peito. Obrigada por acreditar. Eu pensei nas vezes em que eu mesma precisei que acreditassem. Você não precisa ser adulta para que a sua verdade valha, respondi. 2 semanas depois, o moço foi afastado até conclusão dos fatos. Outras meninas falaram. Outras mães vieram. Ninguém quebrou porta, ninguém queimou escola, a gente só encostou a norma no lugar certo. Houve quem nos olhasse torto no mercado, quem dissesse que tudo agora é exagero. Eu continuei indo à feira de sempre, comprando tomate sem firmar o queixo, respondendo bom dia com a mesma educação. O mundo pequeno às vezes late sem saber de quê. A gente não pode responder a todo cachorro. Nesse tempo, algo dentro de mim desatou mais um nó. Percebi que parte da minha história tinha virado ferramenta, não arma, ferramenta. Eu não precisava contar detalhes para explicar o que sabia. Bastava reconhecer o cheiro do corredor errado, a cadeira empurrada por dentro, o clique de chave que ninguém ouviu. Bastava dizer aqui não com calma suficiente para que entendessem que não era só opinião, era fronteira. Numa tarde, recebi um telefonema de Dona Cida, que mora perto da antiga casa da Jabuticabeira. Alzira, estão reformando aquele seu endereço. Quer dar uma passada? O rapaz que comprou mexeu no quintal. Eu hesitei, o corpo dizendo não precisa, a cabeça curiosa como criança. Fui com Arnaldo, devagar. A rua parecia menor, as calçadas mais estreitas, o muro pintado de outra cor. O novo dono, um homem jovem, nos recebeu com respeito. Se quiser ver o pé de jabuticaba, eu não cortei, não. Só pode entrar.
Entrei. O quintal parecia outro, mas a árvore estava lá, tronco mais grosso, sombra mais larga. Passei a mão na casca como quem cumprimenta alguém antigo. Senti vontade de pedir perdão ao que ficou sem culpa nenhuma. Arnaldo ficou atrás, me dando espaço. O dono disse que achou, quando quebrou uma parede, um botão antigo de vestido, uma fita métrica velha e um dedal. Guardei, achei bonito de ver o tempo nos objetos. Eu segurei o dedal por alguns segundos. Era igual ao da minha mãe, mas não sei se era o dela. Pouco importava. Coloquei de volta na caixinha. Obrigada por cuidar do que não é seu e, mesmo assim, diz respeito, eu falei. Ele sorriu sem entender muito, mas sorriu. Voltamos para a casa de ônibus. Sentei do lado da janela, cabeça encostada no vidro frio. O caminho de volta me mostrou a cidade como se eu tivesse chegado ontem. Comércio de porta aberta, cartaz de fiado só amanhã, menino com uniforme da escola chutando garrafa PET, senhora com sacola de R$ 10 de verdura. A vida tem um jeito insistente de continuar sem pedir licença. Eu respirei com ela. À noite, Marina veio com os meninos para o jantar. Fiz macarrão com alho e óleo e um molho simples de tomate. Arnaldo abriu uma garrafa de refrigerante. Na sobremesa, doce de leite cortado em cubos, do tipo que gruda no dente. Depois que todos foram embora, recolhi os copos, lavei a louça, deixei escorrendo. Antes de dormir, sentei na varanda. O vento trouxe o barulho distante de um trem. Pensei no meu pai e no que ele dizia sobre trilho e regra, curva e escolha. Eu tinha passado boa parte da vida tentando manter a locomotiva nos eixos mesmo quando alguém mexia na alavanca. Hoje, se a curva aparece, eu reduzo. Eu não corro mais para fingir linha reta. Outro dia, a diretora da escola me chamou para conversar com um grupo de mães. A senhora fala simples, elas entendem. Fui. Sentei numa sala de aula com cadeiras miúdas, quadro branco com resto de conta e um pote de café solúvel aberto. Eu disse o que precisava ser dito, que atenção não pede segredo, que elogio não obriga aproximação, que adulto que se ofende com limite de criança precisa aprender de novo. Falei da importância de escrever, de marcar horário, de não desmoralizar a sensação do corpo. E ouvi histórias que parecem diferentes mas rimam na tristeza. Saí de lá cansada e satisfeita. Uma menina olhou para a mãe e disse: eu posso falar? E a mãe respondeu: pode. Às vezes a mudança é só essa licença. Quando volto para minha casa, gosto de acender a luz da cozinha e deixar o rádio baixo, programa de em que toca modinha antiga. Faço um chá de capim-cidreira, abro o caderno, escrevo 2 linhas. Nem sempre sobre o que doeu, às vezes só sobre o preço da mandioca, a receita nova que deu errado, o riso da vizinha que contagia. Eu aprendi a não morar sempre no quarto escuro da memória. Deixo a porta encostada, o suficiente para entrar ar, não o bastante para entrar o que não deve. Eu não sei se um dia a Luísa vai lembrar dessa quinta-feira do pão de queijo e do caderno azul. Talvez para ela tenha sido só mais um dia em que a avó foi à escola. Para mim, foi o dia em que entendi, com uma calma que não coube em mim quando eu tinha 13 anos, que proteger não é levantar muro alto, é ensinar a abrir e fechar portas. E que a minha história, contada com os desfiados certos, pode ser ferramenta na mão de quem ainda está aprendendo a medir distância. A noite cai cedo quando a gente conversa muito. Acabei o chá, coloquei a xícara virada no escorredor, apaguei a luz da cozinha e fui para o quarto. Toquei no terço da minha mãe, como quem toca numa fotografia sem tirar da moldura. Não pedi nada. Só agradeci por conseguir dormir com a janela entreaberta e o coração, enfim, aprendendo a não pedir desculpa por bater no seu próprio compasso.